O sujeito é o espaço vertical na cultura andina. Uma pergunta: quantos de vocês conhecem um país andino? Bolívia, Peru. Tá. Na metade. O espaço andino é um espaço vertical. Essa é a primeira coisa. Essa é a estrutura fundamental para entender a geografia, e não só a geografia, a cultura, os hábitos, o que as pessoas temos na cabeça. Eu nasci em um povo pequenino, uma comunidade camponesa, a 3.300 metros de altura. Na mesma altura que Cusco. Essa é a altura meia para os povos andinos. Tem outros povos, a 4.500. Comunidades de pastores, de gado, a 5.200 metros. É uma loucura. A colina mais alta é a Aconcagua, no Chile, que tem 6.400 metros. E a mais grande do Peru tem só 5.700 metros. Estamos falando de alturas muito grandes, extraordinárias. Eu vou falar do que é o espaço vertical, o uso inca do espaço vertical, como os incas organizaram a sociedade para este espaço, o que os espanhóis na colônia fizeram em frente desse espaço. E, finalmente, o desafio atual. Como o Peru atualmente poderia resolver muitos problemas se voltássemos a considerar o espaço vertical como a estrutura principal do país. O espaço vertical está marcado aí, felizmente. E o espaço é uma superposição de triângulos. Todo o espaço é triângulo. Lima tem já colinas na praia. Lima não é só uma praia, uma planície, um lugar plano, não. Lima tem colinas, tem montanhas. E todo o país está formado assim. E 2/3 da geografia peruana é uma formação amazônica. Então, o país tem a costa, 3.000 quilômetros de costa no Oceano Pacífico, de Equador ao Chile, tem a Cordilheira Andina e depois a floresta amazônica. Para ir de Lima a Cusco, temos que passar 4 vezes as cordilheiras. Subir, descer, subir, descer, subir, descer. E essa é a vida, subir, descer. Essa é a lógica de um espaço vertical. A referência básica para tudo é esse espaço vertical. A agricultura está nas ladeiras. As superfícies planas, fáceis da costa são muito pequenas. E nos Andes, os vales são muito pequenos. E as terras da agricultura são terras de ladeira. E a agricultura só com água da chuva. E as zonas irrigadas são só os vales interandinos, que são pequenos. Então, a agricultura vai se fazer nas colinas, nas ladeiras
deste espaço vertical. Os povos pastores estão nas partes altas, e aí sim temos grandes planícies. Os que conhecem o Lago Titicaca, Puno, na Bolívia, temos grandes extensões, não, de gado e de pastos. E aí é uma outra lógica. Essa é uma lógica de 4.000 metros de altura. Aí não temos agricultura. Embaixo não temos gado. Então, a superfície, a terra é muito diversa, é muito variada, e com climas muito diferentes de um lado ao outro, e com uma estrutura diferente, porque o calor que sai da Amazônia vai mudar o clima da Sierra, perto do Cusco, e à mesma altura, povos que estão mirando o Oceano Pacífico são muito mais frios que os povos à mesma altura mirando no Atlântico, na Amazônia. É porque o calor das terras quentes da Amazônia sube aos povos andinos. E isso produz uma situação muito diferente de um lado ao outro. A agricultura se faz sobre a ladeira. Eu vou contar uma história. Eu estava em um caminhão, nas alturas de Cusco, um caminhão com umas 50 pessoas. Entre as pessoas tinham 3 argentinas turistas, que nunca em suas vidas tinham visto uma altura como essa. Elas não conheciam os Andes argentinos. A Argentina tem Andes como os Andes peruanos, mas elas não conheciam os Andes da Argentina. E, mirando as colinas, era muito fácil ver cultivos, terras com agricultura. E as argentinas perguntavam: essa gente, como faz isso? Isso está tão elevado, tão acima. Como eles poderiam fazer uma agricultura por aí? Eles não me veiam, eu digo, com uma escopeta, com um fuzil. Entenderam? Uma escopeta de chaça, não? Para tirar umas munições. Não? Eles diziam: sim, poderia ser para fazer a cosecha, a colheita. É muito fácil. Com um aspirador. Eles tinham tal inocência que eles achavam que eu estava falando seriamente. E depois falei com eles: não é verdade, é uma história absolutamente falsa que eu contei. São os homens que trabalham assim, estão preparados para fazer uma agricultura em umas ladeiras quase impossíveis de ver na parte baixa. Mas é assim. Os povos estão nas ladeiras e temos um arquiteto, um arquiteto peruano dos anos 1930, apresentou um livro belíssimo, se chama O Novo Índio, El Índio Nuevo. Ele utiliza esta frase belíssima: os povos nas ladeiras dos Andes são povos côndores. Povos côndores.
Você imagina um côndor? É um povo côndor que está a 3.900 metros de altura. E daí vê tudo. E o côndor é esta ave maravilhosa que tem uns olhos fantásticos para ver a 5.000 metros de altura. E os povos andinos são povos côndores. É uma metáfora belíssima para expressar esta verticalidade do espaço, esta característica de construir os povos nas partes altas e nunca nas partes baixas. E os grandes problemas atuais, os rios que invadem todo o que está perto, os incas, eles não tinham nada disso. E agora a terra é muito importante, a construção de casas, de edifícios nas orilhas dos rios é uma ideia completamente absurda. E quando as chuvas são muito fortes, como aquela de Salvador ontem, as orilhas dos rios ficam sem nada, destruem tudo o que os homens produzem aí. O contraste desses povos côndores são os rios profundos. Temos na Cordilheira Andina, da parte da cima, uno vê embaixo um rio que parece um cinto, quase invisível, embaixo, a 2.000 metros de altura. Estamos a 4.000 e a 2.000 metros tem um rio profundo aí. E temos um romance peruano de um autor que se chama José María Arguedas. José María Arguedas, ele tem um romance publicado em 2 edições em português do Brasil. É um romance belíssimo. Ele fala desta diferença enorme entre os rios profundos que estão aí embaixo e os povos de pastores que estão acima, e a complexidade da vida andina. Neste espaço vertical, temos o princípio de organização social, que é o princípio de bipartição. Todo mundo pertence a uma região acima ou embaixo. O grupo humano se divide em 2, acima e embaixo. 2. Mas a parte de cima se divide mais uma vez, acima e embaixo, 4. E a parte de cima do quarto nível vai se dividir também entre acima e embaixo, 8. E na complexidade das organizações indígenas, você pode achar povos de 16 pequenas partes desta verticalidade. É a forma clássica de Lévi-Strauss, falando dos Bororo do Brasil em 1935. Ele e os outros antropólogos clássicos no mundo inteiro acharam também o princípio de bipartição clássico. Mas nos Andes, esse princípio vai se multiplicar. 2, 4, 8, 10, 16. Então, cada pessoa, cada casal está em um nível de uma estrutura complexa. Os incas do Cusco perteneciam a
a um grupo de Hanan Cusco, Cusco da Cima, e os outros incas ao Cusco de embaixo, Urim Cusco. E entre as duas partes tinha uma competição, princípio de competitividade permanente, e de grandes rivalidades entre os de acima e os de embaixo. Quando eu era criança na escola, a batalha, os grandes conflitos eram entre as crianças que estávamos acima e os outros embaixo. Essa estrutura tem consequências ainda na vida cotidiana. Por exemplo, na maneira de caminhar. Uma pessoa que não tem um espaço vertical, que não tem experiência alguma desse espaço, não sabe subir e não sabe descer. É uma pessoa da Cordilheira Andina que desce a Lima, não sabe como se sostener, se diz? Se sustentar, porque não tem nenhuma prática para isso. Quando eu cheguei a Ica, perto de Lima, eu tinha 14 anos, subi para a primeira vez a um ônibus. Estava em um ônibus, eu não sabia como me sustentar. Era impossível para mim. E todas as outras pessoas tinham uma grande experiência para fazer isso. Eu não tinha. E quando as pessoas da costa subem em cima, então eles caem. Porque se eles não sabem subir, caem. E se eles não sabem descer, caem. Então, para subir, temos que pegar o corpo na colina. Se sube assim. E para descer, o contrário. E se não sabemos fazer isso, é muito fácil cair e rodar. Há pessoas que quebraram ossos, pessoas que tiveram muitas complicações, simplesmente por não saber como se sustentar, ou como subir, ou como descer. Qual foi o uso vertical dos incas? O princípio deste espaço por os incas. O Cusco está a 3.300 metros de altura, muito longe da costa e da Amazônia. E o espaço peruano foi inventado, criado por os cusqueños desde uma altura de 3.300 metros de altura. Então, eles organizaram um espaço a partir daí para chegar até a costa, na fronteira entre Peru e o Chile, agora, Arica, Tacna, na costa, e para chegar na província de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Eles estavam no Cusco e organizavam uma estrutura econômica e social a uma grande distância. Por quê? Porque os incas, eles organizaram a sociedade sem dinheiro, sem mercado, sem moeda. Eles não tinham moeda, nem mercado, nem dinheiro. Eles só tinham um espaço vertical e para que cada casal tivesse os produtos que ele precisava, tinha que trocar. E o sistema clássico era o troco. Se eu vivo a 4.000 metros, eu preciso de produtos agrícolas, mas eu não tenho produtos agrícolas. E aquele que mora a 2.000 metros tem muito milho, mas não tem nada de carne, não tem nada de charque, não tem nada de tecidos, de lã, nada. Então eles têm que subir e descer, e trocar, trocar, trocar.
Essa era a fórmula perfeita para resolver o problema de acesso aos produtos. Não precisavam de um mercado de um dinheiro. Só subir e descer. Mas ter relações sociais complicadas, de parentesco, relações familiares, para esse troco. É um troco sempre em condições iguais. Um troco equilibrado, um troco que não era injusto. Era um troco prudente, porque as pessoas conhecidas para fazer o troco. E a coca era o elemento principal para isso. A coca não é a cocaína foi inventada por um alemão há 200 anos atrás, só, e a coca foi domesticada, inventada nos Andes 6.000 anos atrás. E a coca era um produto para um uso cerimonial, um uso simbólico, para as grandes oferendas para os pais das colinas, os cerros nevados dos Andes. E a coca era também um elemento para as relações sociais, um elemento de amistade. Se encontra uma família que desce com uma outra que sube, então passam e trocam folhas de coca diferentes, passam uma meia hora coqueando e depois falam de que é o que eles vão trocar. E passam um dia, 2 dias, 3 dias, e a coca é um elemento principal para essa história. E o troco, então, era a forma de combinar os habitantes desse espaço vertical. Os incas criaram um ideal para ter acesso a todos os produtos dos níveis ecológicos que estão señalados aí. Então, eles tiveram uma ideia de enviar desde Cusco a umas 20, 30 famílias, casados, até a costa, embaixo, na fronteira de Chile com o Peru, e aí essas famílias produziam algodão, frutas, coca, pimenta para Cusco. Famílias encargadas desde Cusco, enviadas no Oceano Pacífico para levar peixes frescos a Cusco. E os incas comiam peixes frescos da costa peruana em 18 horas, porque tinha um sistema de levar com grandes corredores, atletas, por um sistema de chasquis. Chasqui significa em quechua receber. É aquele que sai da costa, leva, digamos, 15 quilos de peixe, vai muito rapidamente a 10 quilômetros e aí um outro está esperando. E um outro, e um outro, e um outro. São as postas clássicas do atletismo. Mas essa era uma prática generalizada em todo o espaço. Então, eles tinham acesso à produção de cada um dos níveis ecológicos. E essa era uma ideia maravilhosa dos incas. Mas quando os espanhóis chegaram, tudo quebrou, porque era uma outra lógica os espanhóis. Vocês são arquitetos, estudantes de arquitetura,
a construção inca foi uma construção dentro desta verticalidade, com dois elementos fundamentais, a pedra e a luz. Se vocês conhecem Machu Picchu, verão o que é um universo maravilhoso de pedra e de luz. É um sistema de construção antissísmico. Nunca Machu Picchu caiu com um terremoto, com um problema de tremor, se chama, não? Com um tremor de terra. Nunca. Porque a construção era antissísmica. Ainda não se sabe como eles fizeram. Temos uma aproximação, mais ou menos, mas eles tinham uma técnica para encaixar uma pedra dentro de uma outra, guardando uma estrutura desta forma, mais uma vez vertical, e ancha, como seria? Muito mais grande na base, larga na base, e mais reduzida arriba. E com uma distância entre uma grande pedra, entre um grande bloco e um outro, suficiente para que o movimento da Terra possa ser controlado, equilibrado. Então, Machu Picchu é uma construção na colina perfeita, na vertical, aí. Aproveitando ao máximo a ladeira, e com um mundo mágico, sagrado de um lado, e um mundo de festa do outro, e mais uma agricultura na base. É uma maravilha para levar a água por condutos, por vias que não conhecemos. E não é uma fonte, não é uma fonte natural de água, é uma água que chega a Machu Picchu a 3.000 metros de altura, de 1.000 metros, 2.000 metros embaixo. Como levaram eles a água a 3.000 metros, não sabemos. E a água está aí, sai todos os dias, e o Inca tomava banho com essa água, e essa água era para a comida de umas 2.000, 3.000 pessoas que moravam em Machu Picchu. Então, a construção foi pensada com a pedra, que é o elemento natural destas colinas, destes Andes peruanos, e com um luxo para pensar a luz. No monumento sagrado de Machu Picchu, temos o que se chama a Casa das Três Janelas. E as três janelas têm uma abertura para deixar passar a luz do sol. É o 21 de junho, que é o dia do equinócio de inverno. Esse dia, o sol passa exatamente por a janela do centro. E com o movimento do sol ao longo do ano, o sol passa e entra da outra janela à outra janela. O edifício foi construído para deixar passar essa luz assim. E porque era uma construção de tipo religioso, sagrado. O sol era o Pai, o Deus, era a grande divindade. E o Machu Picchu foi construído para o sol. E se nesse templo das três janelas, impossível imaginar como foi construído o Machu Picchu. Foi para isso que foi construído. Muitas outras pessoas pensavam que era uma fortaleza militar. Não era uma fortaleza militar. Era só um centro religioso muito importante.
Os incas não tiveram nunca grandes cidades, não organizaram grandes espaços urbanos. A vida de entre 10 e 12 milhões de pessoas na sociedade inca era uma vida rural, uma vida agrícola, uma vida de pastores acima. Cusco era um pequeno centro urbano de caráter eminentemente religioso. Não era mais que isso, era um centro administrativo, político e religioso. A gente não morava aí, mas era o centro para que todas as pessoas do Tahuantinsuyo, das 4 partes dos incas, chegassem a Cusco. E Cusco era um lugar para chegar, ficar um dia ou 2 e voltar. Mas para outra coisa não era Cusco. Então, as cidades não foram pensadas por eles, não precisavam de formar uma cidade. Para eles, o essencial era povos dispersos, separados de um lado ao outro, aproveitando todo o que a natureza tinha para oferecer aos seres humanos, dentro desta lógica de intercâmbio, de troco. Quando os espanhóis chegaram, eles cortaram todo o que era a lógica vertical para impor uma lógica horizontal. Eles organizaram um império colonial, fundando uma cidade em Lima contra o Cusco. O lógico teria sido que Lima fosse o Cusco, que a capital do novo império fosse o mesmo Cusco. Mas os espanhóis tinham razões militares, eles tinham medo de uma guerra de reconquista dos incas contra eles. Então eles preferiram formar uma cidade onde não existia uma cidade. Os povos no Vale de Lima eram muito habitados por muitas pessoas, mas dispersos. Eles não tinham uma cidade. E os espanhóis organizaram aí a cidade de Lima com um porto do Callao para sair. Os espanhóis, durante quase 20 anos, dormiam com as botas colocadas, botas postas, os sapatos colocados, e os cintos dos animais estavam só livres. E para sair, fluindo, eles ajustavam os cintos e saíam. Essa era a lógica dos espanhóis. Então, eles formaram uma cidade em Lima contra o Cusco. E todas as formas culturais dos incas não foram tomados em conta. Eles ignoraram essa forma vertical e os espanhóis se apropriaram, se apoderaram das terras, não com a lógica andina de terras em todos os níveis, só terras embaixo ou só terras nos vales, mas nunca com esta estrutura vertical que era a característica fundamental dos índios, dos incas. Com uma exceção, os jesuítas. Os jesuítas eram muito inteligentes, astutos. Eles formaram 92 fazendas em todos os pisos ecológicos, em todos os níveis ecológicos, na costa, nos Andes, na floresta alta, porque a floresta baixa não foi dominada por os espanhóis. Quando os jesuítas foram expulsos em 1767, eles tinham 92 fazendas. Eles produziam
vinho, trigo para Buenos Aires, para Chile. Eles eram uns grandes comerciantes. Eles entenderam perfeitamente esta ideia de produzir todo o que se precisa, com a lógica andina de ter fazendas em todas partes, com todos os produtos. Mas eles foram expulsos e essa experiência deles terminou, acabou. A reforma agrária de 1969 nunca pensou em reorganizar o espaço peruano com a lógica dos incas, nunca. Guardou só a lógica colonial. Os espanhóis não miraram nunca os Andes. Eles deixaram uma herança colonial muito grande de pensar só na madre pátria, a mãe pátria, Madrid, Espanha. Esse exemplo continua agora com uma mirada sempre para o norte, Miami, Nova York, e o interior do país. Ele não é pensado, ele não é visto. E os índios continuam ainda invisibilizados. O que os índios sabem de sua história, de sua produção, é uma espécie de segredo. Desde o poder dos governos, eles não têm interesse algum para conhecer o que é uma lógica índia. Então, eles não conhecem o próprio país. Esse desconhecimento do país é seu erro fundamental, é a falta principal. Esse é um dos grandes problemas de nosso país. Na Bolívia, a coisa está mudando muito rapidamente, porque uma outra história, um outro sistema político, e agora tem um presidente muito diferente. Ele mesmo, Evo Morales, ele é um aimara, é um índio. Ele tem a lógica aimara de um povo de pastores de gado no Lago Titicaca, a 4.000 metros de altura. Então, ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra lógica para pensar a história da Bolívia. E os equatorianos, do outro lado, também têm agora uma situação diferente, graças a um movimento indígena andino e amazônico muito forte, que organizou uma política alternativa em frente da colônia clássica. Um elemento que esqueci de contar, de mostrar aqui, era a rede de caminhos dos incas. Eles construíram 53.000 quilômetros de caminhos. Um caminho real, esse era o nome, caminho real. Um caminho real que começava com o norte da Argentina, Salta, Jujuy, e daí toda a Bolívia, Cusco, toda a parte andina de Peru, até Quito, no Equador. 4.000 quilômetros. E mais outros 4.000 quilômetros na costa, o norte do Chile até o norte do Equador, já dentro de Bolívia, dentro da Colômbia. Então, um caminho real. Acima é um caminho real embaixo. 4.000 quilômetros. E com caminhos entre a costa e a sierra, como uma escaleira. Escaleira se diz? Escala. Como uma escala invertida, como uma escala assim.
com uns acessos muito rápidos da costa de Lima a 4.000 metros de altura e daí embaixo, e com alguma presença na Amazônia. Os incas não foram capazes de conquistar a Amazônia Baixa. Eles não tinham nem a tecnologia da época, eles não tinham uma força física para suportar os problemas de saúde na Amazônia Baixa. Eles organizaram as coisas arriba e aí produziram a coca. A coca é um produto de entre 2.000 e 1.000 metros de altura. E aí a vida é muito fácil ainda, mas embaixo isso só foi possível nos últimos 80 anos do século XX. Antes, impossível. Esses caminhos reais eram um meio de comunicação direto, organizado por o exército inca, e os caminhos eram fontes de alimentos. Os cronistas espanhóis, quando chegaram, ficaram admirados de que nos tambos, nos caminhos, os incas tinham alimentos para 6 próximos meses. Tinham vestidos, tinham roupa, tinham tudo. É uma economia planificada para pensar nos problemas de tremores, de inundações. E nessas condições, os espanhóis que tinham fome viram um lugar com uma reserva de alimentos. Eles ficaram admirados. O grande pai dos cronistas, Pedro Cieza de León, dizia: os incas viveram um mundo maravilhoso. Nós chegamos aqui com fome, saímos da Espanha com fome, na Europa tinha fome, e aqui os incas tinham alimentos assegurados para toda a população. Eles não conheciam a fome. E os incas eram um reino sem fome. É a definição dada por os cronistas. Um reino sem fome. Graças a esta maneira, a este modo a este jeito de organizar a economia. Para terminar, o desafio agora é que fazer para recolher a herança inca mais importante, como imaginar um país com uma lógica de uma adequação a esta verticalidade ecológica, como pensar nas possibilidades deste troco acima e embaixo, e como organizar um espaço onde a atenção principal seja nos povos índios dos Andes e da Amazônia. Em outras palavras, como pensar a história do outro lado. Até agora não temos possibilidade alguma de ter uma alternativa em frente da ocupação colonial de nosso espaço. Eu deveria citar aqui o nome de um antropólogo norte-americano que se chama John Bunyan. Em 1974, publicou um artigo importantíssimo, o ideal andino do uso do espaço vertical. Porque ele conheceu mais nos documentos históricos
no Arquivo de Indias, en Sevilla, en España. En 1569 y 70, un virrey Toledo, que era un hombre político muy inteligente, él organizó una visita de todo lo que era el territorio español nos incas, no territorio inca, para conocer lo que era ese territorio. Él encargó a muchas personas para hacer encuestas, para preguntar, para hacer censos, cuántas personas moran en cada lugar, cómo ellos trabajan, cómo ellos piensan, cómo ellos se organizan. Eran unos informes coloniales administrativos, no eran crónicas, narrativas, contos dos cronistas, eran informes burocráticos. Y Murra descubrió eso, comenzó a trabajar con un equipo en la Universidad de Cornell y llegó a una conclusión maravillosa. Dice, los incas tenían un proyecto de organizar toda la sociedad inca con ese principio. Ellos estaban empezando eso cuando llegaron los españoles. Los españoles cortaron la posibilidad de una autonomía, de una independencia con este sistema de ideal de control de toda la verticalidad del espacio. Otras regiones, la misma situación, sociedad inca, no tenían ainda ese ideal, ese control del espacio. Mas Murra fue el primero en marcar la importancia de esta historia. Esta es una lógica que está en los povos indios, los povos andinos. A antropología puede tranquilamente encaixar con la lógica dos povos indios. E os arqueólogos están en la misma cosa. Tenemos un otro arqueólogo importante en Lima, se llama Luis Guillermo Lumbreras, un amigo de Canciani, o arquitecto. Un arquitecto que, como él conta, él es casado con arqueología. Él quase deixou a arqueologia, a arquitectura, para se convertir em um arqueólogo. Ele produz muito, escreve livros, trabalha como um arqueólogo, é uma pessoa muito importante. Eles, todos os arqueólogos, conhecem esta história da verticalidade do espaço. Para eles, o ideal seria que na política atual pudéssemos ter esta lógica de organização do espaço e pensar a realidade política a partir dos povos índios da Amazônia e dos Andes. Se vocês têm alguma pergunta, eu pudesse responder. Esta invisibilidade está pensada com categorias coloniais. Por exemplo, os índios não sabiam ler nem escrever. Em consequência, eles eram ignorantes. Ignorantes, se diz? Ignorantes. Essa é uma tese colonial estúpida, horrível. Não? Você não sabe ler, você não sabe escrever, então você é ignorante. Temos pessoas que não sabem ler, que não sabem escrever, e são pessoas sábias. A escritura foi descoberta só 5.000 anos atrás. O mundo conhece grandes sociedades, grandes civilizações, sem escritura.
É inimaginável pensar que aquele que não sabe ler nem escrever é um ignorante. Então, se o índio é um ignorante, não temos que aprender nada deles. É o contrário. Se ele não sabe nada, temos tudo para ensinar a eles. Essa é a lógica absurda. A ideia da poesia, por exemplo. A poesia tem que ser escrita. A Academia de Literatura de nossos países está pensando na poesia escrita. Os poetas que escrevem. Pero dois irmãos e eu trabalhamos anos para apresentar um livro da poesia quechua que se canta. Em outras palavras, pessoas que não sabem ler têm um domínio da língua quechua, um domínio perfeito. Eles sabem perfeitamente o que é sua língua e produzem canções belíssimas. Essa é uma poesia. Mas essa poesia, como não está escrita, é uma poesia que se canta. E os povos cantam. Então, que o professor de antropologia diga em Lima, 25 anos atrás, que a poesia se canta e que essa é uma poesia muito válida como a outra escrita, isso já é uma loucura. Então, os povos índios têm um saber econômico, produtivo, um saber de sua geografia, de sua história, e ninguém conhece seus segredos, porque todo mundo pensava, com os espanhóis, que os índios não sabiam nada, que eram bárbaros e selvagens. Essa é uma razão profunda para a invisibilidade. Quando os espanhóis chegaram, Machu Picchu e as construções de Cusco não estavam terminadas. Então, os espanhóis tiveram a possibilidade de ver as pessoas que estavam trabalhando e como consideravam que os índios eram uns idiotas, estúpidos, bárbaros e selvagens, eles nunca perguntaram: e você como prepara as pedras para fazer uma construção? E vocês como abrem o cérebro das pessoas para curar? E os incas faziam isso. E nenhum espanhol aprendeu nada, porque não tinha necessidade de saber, não pensavam que os índios sabiam. E agora que, com os novos tempos, a antropologia serve felizmente para isso, estamos colocando na cena acadêmica um saber andino, um saber indígena, em cada uma das esferas da vida social. Esse é um reconhecimento, é só a partir de um reconhecimento que é possível visibilizar as pessoas. E outro grande elemento é os índios eles mesmos. Eles dizem: agora aprendimos a ler e escrever, agora somos bilíngues, agora temos ideias políticas, agora nos organizamos sozinhos, agora precisamos de uma organização étnica, de uma organização política, e vamos a procurar um governo para nós. Esse é o caso boliviano, é o caso equatoriano, é o caso dos zapatistas no México. É a grande, digamos, o grande passo para essa visibilização é a organização indígena ela mesma. São eles mesmos que têm agora uma presença maravilhosa. Uma mulher índia, andina, equatoriana, fala castelhano, quechua
inglês, francês. Foi ministra de Estado no Equador. E quando ela chega a uma reunião política dos índios, está vestida com uma grande elegância das Índias equatorianas. Ela fala a sua língua, ela conhece todo o que é a história equatoriana, latino-americana. Ela é capaz de estar presente na academia em qualquer parte do mundo. Ela é uma índia. E agora ela passou, estudou, foi advogada, e agora foi durante 5 anos a primeira mulher índia equatoriana vocal do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, que é a mais grande instância do direito. É uma índia. Então, esse foi um resultado de 45 anos de organização indígena no Equador. E os índios zapatistas são fantásticos, eles mesmos. E na Bolívia, igual. O Peru vem um pouquinho mais de trás, porque tivemos Sendero Luminoso, tivemos uma guerra interior terrível. Mientras os equatorianos e os bolivianos organizavam seus movimentos indígenas, étnicos, os peruanos estávamos na guerra entre peruanos. Em essas condições é impossível imaginar que os índios quechuas pudessem se organizar de uma forma autônoma. Impossível. Estamos para trás. Isso é lamentável. Fujimori foi um presidente japonês. Ele mentiu ao país para contar a história que ele tinha nascido no Peru. Ele chegou ao Peru já criança pequenina. Ele organizou toda uma história para afirmar que ele era peruano. Sua concepção política não tinha nada a ver com a realidade do país. Ele era um nome do Banco Mundial, ele era um nome da política internacional clássica. Não teve nunca uma cabeça para pensar o Peru. Ele deixou que todas as empresas que começavam a se formar no Peru passassem às mãos dos americanos. Vocês têm Petrobras, é uma grande empresa. Tem problemas, sim, mas é uma empresa brasileira. E muitas empresas no mundo inteiro estão pensando como liquidar Petrobras e como se apropriar de Petrobras para a empresa privada. E tínhamos uma empresa pequena, Petroperu, formada antes que Petrobras. E Fujimori acabou com Petroperu para entregar o petróleo às companhias americanas. E os argentinos têm petróleo no Peru. Uma parte do petróleo do Petroperu é para uma grande empresa argentina. Os argentinos estão agora pensando e começando a ter um pouquinho de petróleo por aí. Mas o Peru poderia ser agora um país com uma autonomia petroleira, com uma produção própria petroleira, e perdimos essa oportunidade. É trágico. É trágico. Vou terminar uma história com 2 exemplos mais. Peru tinha uma empresa de aviação que se chamava Aeroperu. Fujimori acabou com a Aeroperu. E os chilenos têm LAN Chile, que tem o controle de 85% dos seus peruanos. O grande hotel de Machu Picchu foi regalado aos chilenos
por el governo de Fujimori por R$6.000, não, $6.000 ao mês, por 30 e mais 30 anos, 60 anos. É uma fortuna maravilhosa como essa, regalada aos chilenos. Por quê e como? Quanto pagaram os chilenos a eles? Essa é a trágica história. Não? É atroz. É atroz. O trem de Machu Picchu, o trem que vai de Cusco a Machu Picchu, é de uma empresa chilena. Todos os serviços de hoteles são chilenos. O sentido da pátria, o sentido de uma nação, o sentido de um orgulho nacional, com Fujimori acabou. O pouco que tínhamos acabou com esse governo. Então não temos nada, somos estrangeiros em nosso próprio povo. Essa é a história. Trágica. Mas não era isso do que tínhamos que falar. Fujimori foi o primeiro presidente da experiência neoliberal do país. Ele tem essa importância. E para o grande pensamento neoliberal, as ideias, o capital não tem pátria, o capital não tem sentido nacional, não precisa disso. Não, essa é uma ideia fundamental. A outra é que o Estado não tem importância, que o Estado deve ser muito pequeno, deve ser reduzido, que as empresas estatais devem desaparecer, que os serviços públicos devem diminuir, que os direitos de trabalhadores deveriam ser diminuídos. Que outra coisa mais? Na universidade. Eu já tenho uma larga experiência na universidade. Eu conheci a história universitária da América Latina, dos Estados Unidos, antes do neoliberalismo. Muito antes. E aí, a universidade tinha um rol político, um rol acadêmico. A formação universitária tinha qualidade, tinha sentido para pensar os problemas de cada país. Agora, com o neoliberalismo, a universidade é uma fábrica, se diz? É uma fábrica de profissionais. Perguntas históricas sobre o que um país não precisa. Você pode imaginar que agora no Peru, na educação peruana, não temos um curso de história? É que os alunos das universidades não sabem o que foi o Império dos Incas? Eles não têm como saber. Por quê? Porque o neoliberalismo está convencido que a história não tem sentido. É que as pessoas precisam de uma formação técnica fundamental, indispensável, que isso é tudo. É uma competência, uma competitividade permanente. 10 anos atrás, não, um pouco mais, 15 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra na Universidade de Guadalajara, no México. Cheguei. A secretária deu para mim um diploma. Eu não tinha falado nada de minha palestra, eu já tinha um diploma. Meu nome, Universidade de Guadalajara, professor Montoya, palestra, não? Douradinha, com uma grande coisa. Senhor, eu não falei ainda, eu já tenho um diploma. Ela contou para mim, professor, esse diploma é muito importante para você. Com esse diploma você tem pontos.
E agora têm os professores uma competência de pontos, não? Competição de pontos. Competição de pontos. Acumular pontos. E os professores estão loucos por publicar. Eles publicam muito. E o ideal é publicar. Para quê? Não importa. Que publicar? Não importa. O importante é publicar. Porque publicar dá pontos. Para o combate, para a peleia, para a batalha, não? De deixar atrás aos rivais, porque todos os outros são rivais. Essa é uma lógica que a universidade não tinha 40 anos atrás. Nem Harvard, nenhuma das universidades tinha esse sentido. Agora, essa é a lógica. Nessa grande batalha, a história não aparece. É um país rico, como o Peru, com uma história riquíssima, com uma experiência inca maravilhosa. Como eles, os incas, organizaram uma sociedade como um reino sem fome, quando eram 12 milhões de pessoas. Em um momento, na Espanha, na Europa, milhares de pessoas estavam morrendo de fome. Então, algum segredo tinham os incas, algum saber tinham os incas. E nunca perguntaram como vocês organizaram as coisas. Vocês conhecem esse sistema de quipus? Ouviram falar? Os quipus eram uma escritura inca, a primeira forma de escritura que eles tinham para levar uma estatística das coisas, com umas soguinhas, com unos nudos. Nós. Os espanhóis nunca perguntaram a ninguém como se faz isso. Os últimos que conhecem essa história já estão acabando. E conhecemos 4 pessoas, 2 americanos e 2 peruanos, e talvez um boliviano, que estão aí tentando de entender como era esse sistema de contas, de contabilidade com nós. Era muito fácil perguntar e saber. Mas os espanhóis não tinham essa lógica. É a tragédia. Essa é uma história tristíssima. Vargas Llosa queria um país que o Peru seja um país europeu. E quando perguntaram a ele, precise Vargas Llosa, país europeu como qual dos países europeus? Como a Suíça. Um homem de direita, com uma cabeça inteiramente de direita, pensando que o Peru tinha que ser um país europeu, como a Suíça. É que os índios, essas coisas antigas, históricas, não têm sentido, esse é o passado, é a antimodernidade, isso não tem sentido algum. Fujimori, no outro lado, dizia: eu quero um governo de tecnologia, de saúde e de honradez. Honradez? Agora está na cárcere porque matou a muitas pessoas. Deu as ordens para matar a milhares de pessoas. Roubou como vocês não imaginam. Então, o grande homem da honradez está em uma cárcere. Ele pensava, Fujimori, que representava, entanto que Chinito, não? Os olhos assim, Chinito, na China, que ele era igualzinho aos índios, igualzinho aos peruanos clássicos, que ele ia a representar a eles. Vargas Llosa e Fujimori no mesmo caminho. Quando Fujimori ganhou,
organizou a sociedade como Vargas Llosa queria. Ele deixou atrás a ideia de um governo peruano, com os peruanos, com os índios, com os indígenas. Foi atrás. Não apareceu nunca ainda uma alternativa política diferente. Não, nunca. No Peru temos 50 línguas, 42 na Amazônia, 2 nos Andes, na região andina, o espanhol, 5 grandes línguas que correspondem às grandes colônias no Peru. A primeira é a colônia china, a colônia italiana, a colônia japonesa, e os judeus e os árabes. Então, 50 línguas faladas no país. É um país multilingüe, com uma enorme riqueza linguística. O espanhol é a língua oficial, a que tem todos os recursos para se impor no conjunto da sociedade. Temos uma declaração formal que o quechua e o aimara são também línguas oficiais, mas na prática não temos os meios para mostrar isso, para realizar esse ideal de reconhecimento. E temos mais 10 culturas diferentes. Muito rapidamente. Uma cultura ocidental moderna, a sua de agora. Uma cultura ocidental antiga, que corresponde ainda à herança colonial, os proprietários das fazendas, os empresários antigos, as pessoas que têm agora 80, 90 anos, que têm uma outra lógica, falando o espanhol, só o espanhol. É uma outra maneira de pensar o mundo. Ou duas. Duas quechuas e duas aimaras. Porque uma quechua corresponde à região agrícola, embaixo, e uma outra aos pastores da região alta, acima. O lago Titicaca está a 3.812 metros de altura. Aí, no lago Titicaca, as pessoas falam assim: você das alturas, eu sou embaixo. O lago é embaixo e as alturas é a 4.500 metros de altura. E aí estão os pastores, o gado, uma antiga civilização. A cultura aimara, a mesma língua, tem duas formas diferentes, que correspondem a espaços concretos, problemas diferentes. Um povo que não é agrícola, como poderia ter uma cultura agrícola? Não tem. É um povo agrícola que não tem gado, como poderia ter uma cultura do gado? Não tem. Então, as duas culturas estão uma ao lado da outra, uma acima da outra. Eles têm uma relação constante, mas sabemos perfeitamente que uma lógica de um pastor de gado não é a mesma que um produtor de milho ou de batatas embaixo. Temos uma cultura amazônica de altura. Em Peru se chama selva alta, alta Amazônia, alta Amazônia. Está entre 1.000 e 2.000 metros de altura. Essa é a alta Amazônia. Os rios descem dos Andes para vir todos no Amazonas. Mas entre 2.000 e 1.000 metros de altura, os rios não são navegáveis.
porque são muito difíceis, tem umas descendas muito fortes. E aí temos uma agricultura, temos milho, temos coca. A coca é daí. Essa é a grande região cocaleira dos Andes. Embaixo, a 0 metros de altura, temos a Amazônia clássica. Então, uma coisa é uma cultura de um povo que tem o rio como o elemento central. É uma outra coisa, é um povo que tem uma agricultura, é um pouco de gado com um rio ao lado, que não é a mesma coisa. Não? Mas as línguas são diferentes para uma mesma cultura. Isso é que é extraordinário. Classicamente, na antropologia, durante muitos anos, tínhamos a crença que a cultura e a língua eram a mesma coisa. É que uma língua pertencia a uma cultura tinha uma língua. Com essa lógica, o Peru deveria ter 50 culturas diferentes. Não é assim. Não é assim porque o espaço é um elemento central para a cultura. A cultura é uma resposta, sim, uma resposta à geografia. A cultura é uma criação que se adapta à geografia, ao meio ambiente. Então, não importa quantas línguas são faladas, se o meio ambiente é o mesmo, e se os problemas são os mesmos. É por isso eu acho que só temos 10 culturas. Mas 10 culturas são muitas. E quando falamos oficialmente, o Peru tem uma cultura. Só uma. E aí temos uma outra grande tragédia, derivada daquela invisibilidade anterior. Temos uma alta cultura e uma baixa cultura. Mais uma vez, esta estrutura de verticalidade. A alta cultura pertence a Vargas Llosa. Vargas Llosa escreveu há quantos? 3 anos atrás, um livro que se chama A Civilização do Espetáculo, que parece que já está traduzido aqui. A Civilização do Espetáculo. Procurem aí um trecho belíssimo, quando ele fala de sua alta cultura. De sua alta cultura deste homem amoroso da Europa, que quer um país europeu, ele diz: o mais grande prazer da minha infância, eu era uma criança, era ouvir Mozart, Bach, conhecer as pinturas dos grandes europeus, os livros da grande cultura, da grande literatura americana, Faulkner, menciona os nomes de seus autores. Para ele, a alta cultura é isso. E o povo, o que tem o povo? Não tem cultura, e se ele tem cultura, tem uma baixa cultura. É uma doble tragédia. Não ter cultura significa temos que levar a cultura para eles. Essa é a lógica do poder. O povo é ignorante, o povo não tem cultura, o povo tem que receber a alta cultura que ele não tem. E os povos têm culturas distintas, têm culturas diferentes. Então não temos por que considerar que aceitar este contraste, esta oposição entre alta cultura e baixa cultura. Para terminar, a primeira grande aula de antropologia para um aluno ou aluna de antropologia é: cada pessoa que nasce em algum lugar do mundo, em algum momento da história, tem uma língua e tem uma cultura.
Em outras palavras, não temos um ser humano sem cultura e sem língua. Não é possível. E falar dizendo que temos povos que não têm cultura, isso é bárbaro. Isso também é bárbaro. Essa é a barbaridade da modernidade. Cuidado com esta ideia de um mundo sem fronteiras. Um mundo sem fronteiras para o capital, mas nunca um mundo sem fronteiras para o trabalho. Vocês sabem que temos muros de separação entre países, para que agentes de um país não passem a um outro, para que os trabalhadores da América Latina que procurariam achar um trabalho nos Estados Unidos não passem. Tem um muro aí. O capital circula livremente no mundo inteiro, mas o trabalho não. Então essa é uma outra lógica. E o capital precisa de não ter fronteiras para colocar suas coisas em melhores condições econômicas. Uma empresa, um grande polvo, um grande polvo, tá? Se interessa por o petróleo, que está não importa onde. Não importa onde. Não temos fronteiras para chegar aí. Esse é um grande interesse. A outra lógica é, em nosso solo, temos o petróleo que poderia ser uma fonte de riqueza para o conjunto de nossa sociedade. Então vamos preparar, vamos organizar uma sociedade, uma economia, para que a fortuna do petróleo não seja apropriada por o 1% da população mundial. E a estatística não é minha. São os economistas americanos que estão já falando agora de como a fortuna no mundo é apropriada por 1% da população, das pessoas. E tem o 80% das fortunas. Então, organizar um espaço com o petróleo assim é uma lógica de uma empresa ir procurar o petróleo, tirar o petróleo e depois, tchau. O caso mineiro é dramático. Não? Uma mina de ouro, de prata, está a 4.500 metros de altura. E a essa altura, os rios nascem daí. E vem a empresa estrangeira, vai a explorar o ouro e a prata dessa mina, e vai contaminar, envenenar a água, a fonte das águas que descem daí. 10, 15, 30 anos depois, acabou a prata, acabou o ouro, a empresa mineira sai daí, e que fica para o povo? Um buraco. Uma economia perdida, uma fortuna perdida, e as águas envenenadas. Então, esse é o problema real. E o outro grande problema que eu queria mostrar aqui é muito simples. O espaço da vida social de um país tem que ser considerado na sua lógica própria, como o ponto de partida para a política que o país necessita, que o país precisa. Essa é a minha tese. Eu não posso pensar que todas as minas, todo o petróleo, todo o gás que tem o Peru tenha que sair do Peru para beneficiar
a uma pequena parte desse 1% da população. Não. Eu gostaria que isso fique para nosso povo. Então, aí temos que escolher. Ou somos neoliberais e não pensamos mais nas realidades concretas, nos povos concretos, e pensamos só que a riqueza é necessária, que precisamos da riqueza e que, salvo o crescimento econômico, o resto é ilusão. Não sei se entenderam. Não? O principal é o crescimento, não é crescimento. Acrescimento econômico? Não? Crescimento. O crescimento é o essencial. Para quem o crescimento? Essa é a pergunta. E poderíamos imaginar que não precisamos de um crescimento econômico. Na Bolívia, no Equador, no México, no Peru, já está aparecendo uma outra forma de pensar que se chama el Allincausai, el viver bem, vivir bem, el buen vivir, viver bem, que não tem nada a ver com o crescimento, que não tenha nada a ver com a fortuna para uns e não para o resto. E a ideia é que as pessoas de um país podamos viver tranquilos, sem competência entre nós, sem acumular, porque não temos no planeta todo o que precisaríamos para ser ricos todos. Você não pode imaginar que 7 mil milhões, não, bilhões, não? 7 bilhões de pessoas poderiam ter o mesmo nível de vida que os americanos da classe alta. Impossível. Deveríamos ter 4 planetas para isso. Então, se é impossível igualar aquela minoria que tem muito, então temos que pensar uma outra sociedade. Não vamos precisar de ser ricos como todo mundo, vamos a viver nas condições próprias a nós. É viver bem. Viver bem quer dizer viver alegres. O povo boliviano, equatoriano, peruano, o povo feliz, o povo que canta, o povo que dança. Não temos o grande carnaval brasileiro, mas o povo andino é um povo que trabalha e canta. Trabalha e canta. A concepção inca do trabalho é o trabalho festa. A concepção capitalista do trabalho é o trabalho exploração, o trabalho sofrimento, o trabalho penar. Tá? As grandes dores. Tá? Dores. Não, o trabalho tem que ser um trabalho de festa, um trabalho de alegria. E a vida, não temos que ser ricos para ser felizes. E não temos que acumular. E daí há uma ideia muito clara. Não se trata de viver melhor que o outro. Yamka é de trabalhar. E o trabalho é uma festa. Explico mais um detalhe daqui e com isso termino. O princípio de reciprocidade que organiza a vida, ainda agora, entre as comunidades e os povos indígenas, é um princípio de reciprocidade que se expressa assim. A nível da família, não tenho dinheiro para pagar um salário, mas eu preciso o trabalho de 5 pessoas para produzir o que a minha terra precisa. Então, o que eu faço? Ligo a meus familiares, meus primos, meus irmãos, meus amigos, e digo,
venham, por favor, eu preciso de vocês um Aini. Aini é a palavra quechua. Eu preciso um Aini. Um Aini é uma ajuda. Então, você trabalha para mim 3 dias, e quando você precisa de meu trabalho, eu vou trabalhar para você 3 dias, nas condições exatas, iguais. Você me dá de comer, você me dá de beber, você me dá minha coca, tá? E eu trabalho para você. Eu ofereço as mesmas condições a você quando o momento chega. Esse é o Aini, pessoal. Trabalho por trabalho, em condições iguais. Uma outra coisa é, o domingo próximo, na minha casa, eu vou organizar uma minga. Minga, palavra quechua. Estão convidados todos. Venham trabalhar comigo. Vamos a terminar a casa. Eu pago nada, salário nenhum. Vocês vêm comer, beber e eu ofereço uma festa. Comida especial, carne, porque a carne não é uma comida de todos os dias, nunca. A carne é um luxo de alguns dias só. E aquele dia da minga é um dia de luxo. Então, eu vou imediatamente, estou feliz, vou trabalhar um dia inteiro, e como bebo, danço, e saio bêbado para voltar a minha casa, está perfeito. Essa é a minga, a alegria, o trabalho minga. É uma terceira forma de solidariedade, de reciprocidade, é o trabalho coletivo. Precisamos melhorar a escola. Precisamos limpar os canais de irrigação. Precisamos melhorar as condições de segurança de nossos caminhos. Quantos dias temos? 5 dias de trabalho. Cada vá com sua comida trabalhar 5 dias. Porque o trabalho é um benefício para o conjunto da comunidade. Não tem dinheiro, não passou a acumulação, não tem uma riqueza, não tem um abuso, não tem uma exploração, tem só um serviço com um serviço com outro serviço. Mais nada. É a lógica daquela tese de agora, de alguém causa e viver, bem viver, essa é uma lógica alternativa. E começa a fazer um caminho. E muita gente diz, sim, vamos por aí. É aquele desenvolvimento, o desenvolvimento clássico, o crescimento da economia, a fortuna pessoal, a competência, não tem sentido, não tem mais sentido. Obrigadíssimo.